Glória a Deus. Será que só estou feliz na casa do Senhor? Quem está feliz, dá um glória a Deus bem alto aí na casa de Jesus. A gente está muito feliz de estar aqui com você que está nos assistindo, de estar aqui em comunhão com nossos irmãos. O anseio do nosso coração é que você aproveite esse culto, é que o seu coração esteja preparado para receber a palavra de Jesus. Então, eu quero que você aumente sua expectativa, porque hoje vai ser incrível o culto. Se você está aqui é porque o próprio Jesus, o Espírito Santo, preparou tudo para você estar aqui hoje. E eu creio que Jesus tem uma palavra específica para você. Amém? Que você possa ser abençoado através dessa transmissão. Que nessa transmissão possa transmitir a presença do Espírito Santo na sua casa. Amém. A presença do Espírito Santo onde você está agora. Amém? Que corações agora sejam impactados pela palavra de Jesus.
aí pessoal, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção estar aqui com vocês. Deus é maravilhoso, irmãos. No ambiente de glória, entre no ambiente de glória. Deixe que a presença de Jesus entre na sua casa, na sua família e faça um ambiente de glória, um ambiente de adoração que mude o cenário, que transforme toda a situação. Creia nisso, em nome de Jesus, esse é nosso Deus. Então abre o seu coração, hoje tem palavra, Deus quer falar com você. Glória a Deus, o Ed vai falar das redes sociais e do número aí para nós. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, talvez pela primeira vez, ou talvez não tenha o costume de estar aqui na live, sabe que a gente tem culto aqui toda quarta-feira às 20 horas e aos domingos às 19 horas, tá bom? Nós estamos no Facebook, tá? Ministério Livre Acesso Santos. Estamos também no YouTube, tá? Livre Acesso Santos. Também transmitimos a live aí pelo Instagram. Se você tiver com algum problema, como o Ricardo Fernandes dos Santos está falando que não está conseguindo assistir, pode tentar também pelo Instagram, é só pesquisar Livre Acesso Santos, você vai encontrar lá, tá bom? Se você tiver um pedido de oração, se você quiser, mais tarde a gente vai falar sobre isso, sobre dízimo e oferta, se você quiser em contato com a gente, tiver um pedido de oração, o código é 13, se você estiver fora do Brasil é o mais 55 na frente, tá? Mas código 13 99104 1117, tá bom? Se tiver um pedido de oração, manda pra gente, a gente vai ter o maior prazer em orar, porque isso é fazer a obra, é estar intercedendo, orando aí por vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está aqui já se preparando para a palavra, a gente está aqui realmente muito animado, a gente espera que você também esteja ansioso, tá bom? Com fome, com sede da palavra de Deus, esteja apto aí, esteja atento a tudo que vai ser ministrado aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Compartilha aí a live, viu? Em nome de Jesus. Compartilha aí, te desafio a colocar 3 pessoas, 4, 5, quantos Deus colocar no seu coração. Pode marcar as tá pessoas. Tá bom? Marca aí, coloca nos comentários. Lembrando, se você é novo na live, coloca um oi aí, tá bom? Pra gente poder conhecer você, entrar em contato com você, tá bom? Deus abençoe, abre o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus, amém. Que possa ser mais um culto abençoado para a sua vida, que você possa compartilhar, chamar mais pessoas nesse momento, como está ministrando a palavra, porque a Bíblia diz: meu justo virá pela fé, que se retroceder minha alma não tem prazer nele. Deus quer que a gente viva pela fé, e Ele mesmo nos supre, Ele mesmo nos dá fé por meio da sua palavra, amém? Então a fé vem de ouvir a palavra de Deus, então nada de se achar que você não tem fé, que você não consegue, que você não é ninguém especial, que isso é uma mentira do diabo. Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou, por meio de Jesus Cristo, e Ele quer encher seu coração de fé, para a sua fé realmente poder fazer maravilhas. Tudo é possível aquele que crê, amém? Então Deus tem maravilhas para a sua casa, Deus tem maravilhas para toda a sua família, por isso é tão importante a gente poder sempre estar nos alimentando com a palavra de Deus, que ela nos vem nos nutrir, ela vem nos fortalecer. Então que essa palavra venha trazer fortalecimento espiritual, que você venha depois dessa palavra se tornar mais avivado, mais cheio da presença de Deus, com mais entendimento, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, para que essa palavra realmente toque nossos corações e venha nos transformar, que esse é o propósito de Deus, tocar nossa vida e nos transformar. E a palavra de Deus, somente a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Deus, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir em teu nome, Senhor, e agora oramos, e agora nós clamamos, Senhor, que essa palavra venha abrir os nossos entendimentos, que essa palavra venha nos trazer compreensão, que essa palavra venha revelar o teu plano, venha revelar o teu propósito para as nossas vidas, que essa palavra venha trazer cura, que essa palavra venha trazer salvação, que essa palavra venha trazer libertação, que essa palavra venha nos revelar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá compartilhar a palavra de Deus, e nós iremos compartilhar a palavra de Deus hoje no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, eu vou ler o versículo 33, depois eu também vou ler o versículo 1, só para a gente entender. O contexto todo do capítulo 6 até o 34, Jesus está falando sobre as preocupações da vida e vai falar sobre a justiça e o reino de Deus. E aqui no versículo 33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas
Amém? Então Deus deseja acrescentar todas as demais coisas. Ele está falando sobre se vestir, sobre comer, para não viver preocupado, ansioso. Ele coloca o exemplo das aves do céu, dos lírios do campo. Ele diz que nem os lírios se vestiram com mais esplendor que até mesmo Salomão. Mas vemos aqui no versículo 1, diz assim, ó: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Isso é muito sério. Jesus está falando que tem como você não receber recompensa da parte de Deus. E olha só como podemos deixar de receber essa recompensa. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Talvez você já leu esse texto e passou despercebido, ou você nunca tinha lido esse texto, mas diz assim que há uma forma de você não ser recompensado pelo Pai. E aqui deixa bem claro, temos que tomar cuidado para não praticarmos as nossas próprias obras de justiça. E no versículo 33 diz assim: devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes as pessoas apenas falam da metade desse versículo: busca o reino de Deus, tem que buscar o reino de Deus, diz o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça do reino, a justiça de Deus. Hoje iremos falar sobre isso. Busque e receba a justiça de Deus. Amém? Busque e receba a justiça de Deus. Ou seja, vimos que há um meio de não recebermos a recompensa de Deus, se a gente buscar a nossa própria justiça. E aqui Jesus está falando que para a gente receber as coisas que vêm de Deus, devemos buscar a justiça de Deus. Ou seja, existe a justiça de Deus, já a justiça do homem, né? A justiça humana. Todas as pessoas em si, né? Todas as pessoas, ela tem, né, o instinto do ser humano, ela tem assim um senso para julgar, para acreditar que ela pode julgar as pessoas e ela pode fazer justiça, né? Aí nós sabemos que existe a justiça humana e ela é representada até mesmo, quando você vê ali a justiça, ela é representada aquela estátua, vendada os olhos, né, com uma balança e uma espada, né, demonstrando que a justiça tem que ser cega, ou seja, ela tem que ser imparcial, ela não pode fazer acepção de pessoas, mas não é o que nós vivemos, e não tem como ser, porque se o homem não é justo, como ele pode julgar com justiça? Não é verdade? Como alguém que é injusto poderia julgar e achar que vai ser justo no julgamento, né? Então não tem como ser justo, ninguém é justo a não ser Deus, somente Deus é justo. Então nós vamos aprender nessa pregação sobre a justiça de Deus, qual o benefício de você buscar a justiça de Deus e não a justiça dos homens, né? Não achar que os homens são justos. Lembre-se daquela passagem quando apanharam uma mulher. A Bíblia declara que apanharam uma mulher surpresa em adultério e levaram até Jesus, só que eles estavam julgando, né? Segundo a lei, aquela mulher deveria morrer apedrejada. Então Jesus, que não é um julgamento dessa terra, é um julgamento de Deus, é a justiça de Deus, demonstrou a própria justiça de Deus em ação, com misericórdia, com amor, sem isentar ninguém, sem discriminar ninguém, sem julgar erroneamente, né? Ele falou, tudo bem, então vocês querem julgar, então seja o primeiro a atacar a primeira pedra, quem não tiver pecado, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ali, aquele julgamento, Jesus mostrou que a justiça dele é para todos. Ou seja, como que alguém que é injusto vai querer julgar, né? Vai querer julgar alguém chamando ele de injusto, né? Somos todos injustos. Então aqui nós estamos aprendendo um pouco sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é realmente ele fez o julgamento, ele sendo juiz, né? O reto juiz, e julgando todas as coisas da maneira correta, ele decidiu nos tornar injusto, né? Nos tornar injusto. Nós somos injustos, nos tornar justo. Ou seja, ele pegou seu filho justo, injustiçou a culpa do pecado, colocou sobre Jesus para nos tornar, né, justos, somos justificados. Então, entenda um pouco sobre a justiça de Deus, porque isso vai permitir
a justiça de Deus acrescentar as demais coisas que você precisa que Deus acrescente. Mas por isso você precisa conhecer a justiça humana e a justiça de Deus. A justiça humana, ela falha, ela é sujeita a erros, ela é injusta. Ela é injusta, ela não é parcial, né? Mas vemos aqui que a justiça de Deus não, ela é correta. E para você entender isso, vou te levar aqui para o livro de Romanos, capítulo 5. Olha só que interessante, vou ler alguns versículos. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que interessante, tendo sido justificado. Justificar é tornar justo. Ou seja, fomos justificados. Mas como fomos justificados? Pela fé, por meio de Jesus Cristo. Você entende? Esses homens aqui, Jesus estava falando aqui, não tomem cuidado para não ser iguais aos escribas, aos fariseus, a esses homens que tentam se justificar a si mesmo com a sua justiça própria. E aí o contexto é a religiosidade. Jesus está falando, eles oram alto para se mostrar para os homens. Eles jejuam e deixam a sua aparência exposta para as pessoas acharem que eles são os coitados e estão fazendo isso porque são muito zelosos. E eles também dão as suas esmolas para se exibirem. Então Jesus está falando que isso eles não iam receber nenhuma recompensa a não ser a recompensa dos homens. Ou seja, Jesus está falando que a justiça dos homens, ela realmente, ela não vai tornar ninguém justo, ela não vai, mesmo o homem fazendo o melhor de si, ele não se torna justo. Aqui está falando que quem nos justifica é Jesus Cristo. Amém? Ou seja, você vai entender que Deus decidiu nos justificar. Isso é poderoso. Preste atenção no que Deus está querendo nos falar. Que Ele nos justifica por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, somente por meio de Jesus Cristo, Deus, que é o reto juiz, que pode julgar todas as coisas, diz, não há mais injustiça neles. Eles não são mais injustos aos meus olhos. Eu vou justificar eles e vou tornar Jesus, que é justo, eu vou injustiçar ele para o pecado ir sobre ele, para a maldição ir contra ele, para as pessoas serem justas. Olha que tremendo esse amor de Deus, né? Deus falou assim uma vez para o seu profeta Jonas, falou, como que eu ia julgar esse povo que não tem discernimento entre a esquerda nem a direita, as mãos, não sabe fazer o que é certo e errado, eu vou julgar, vou punir, ao contrário, vou estender compaixão e misericórdia. Foi o que Deus fez conosco. Deus decidiu, como é que eu vou punir todos? Ou seja, eu vou castigar todos por causa do erro, por causa da falha, porque aqui vemos que ninguém é justo, ou seja, a justiça de Deus deveria castigar, deveria punir o pecado, e Deus fez isso mesmo. Deus fez isso mesmo, mas onde que Ele puniu o pecado? Onde que Deus mostra a sua justiça? Colocando o seu Filho naquela cruz. Jesus foi crucificado. Olha o que diz aqui no versículo 12 do mesmo capítulo de Romanos 5, 12, diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Ou seja, olha só, por causa do pecado, o pecado entrou e o pecado trouxe a morte, ou seja, o pecado trouxe a morte, por causa do pecado de um homem. Estamos falando lá do início, estamos falando de Adão. Adão trouxe o pecado e trouxe a morte, ou seja, e por causa desse pecado dele, veio a morte e todos se tornam pecadores, ou seja, todos deveriam morrer, todos deveriam ser punidos, porque o salário do pecado é a morte. Então entenda como Deus julgou e como Deus, Ele vê o que vamos estar aprendendo sobre a justiça de Deus. Então aqui no versículo 15 ainda diz assim, entretanto, não há comparação entre a dádiva e o pecado. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais em muitos. Olha que forte isso, está falando que por causa que é incomparável o pecado com a dádiva. A dádiva é presente. Deus está falando assim, Paulo está escrevendo aqui para o livro de Romanos, aqui, falando assim, olha, já que o pecado trouxe a consequência, já que o pecado trouxe a morte para todos, Deus decidiu nos abençoar. Deus decidiu nos dar um presente, uma dádiva, né, um dom, por meio do seu Filho, que significa graça, pela graça de um só, Jesus Cristo. Ou seja, o pecado de Adão nos gerou a morte. Agora, o sacrifício de Jesus nos gera a vida. Glória a Deus. 17, diz assim, se pela transgressão de um só entrou a morte, e a morte reinou
por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Olha que poderoso a justiça de Deus. A justiça de Deus de punir. Deus puniu o pecado. Tá? Deus puniu o pecado. Deus não desejou punir o pecador. Ou seja, Deus isentou o pecador, mas puniu o pecado. O pecado tinha que ser pago. A dádiva do pecado é a morte. Então, por isso, Deus envia o único que é justo, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz, ele foi injustiçado, ele se fez maldito por todos nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Para quê? Para Deus nos justificar, nos tornar santo. Está falando exatamente isso. Então, está dizendo que se o pecado fez a morte reinar, muito mais agora, aí fala assim, o dom da graça e o dom da justiça. Está escrito assim, se pela transgressão de um só, a morte reinou, por meio dele, muito mais aquele que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, ou seja, o dom da justiça, reinarão em vida. O dom da justiça, ou seja, estamos falando da justiça de Deus, e você está entendendo que a justiça de Deus se chama Jesus Cristo, que a justiça de Deus foi castigar o pecado para inocentar as nossas vidas, para nos justificar. Então, por meio de Jesus Cristo, somos justificados. Para quê? Para que a morte não venha mais reinar em nossas vidas, mas quem venha reinar na nossa vida é a graça de Jesus Cristo, ou seja, o dom da graça, o dom da justiça. Por meio de Jesus, você recebeu, além da salvação, né, que é a salvação que vem pela graça, você recebeu também um dom da justiça. O dom da justiça, ela permite o quê? Você ter vida para você reinar por meio de Jesus Cristo. Isso é poderoso, isso é tremendo. Ou seja, o pecado entrou no mundo por Adão, e por causa do pecado a morte. Mas não a comparação entre a dádiva e o pecado. A dádiva é a graça de Deus. Pelo pecado, a desobediência de Adão reinou a morte, mas pela obediência de Jesus reinou a vida. Então, olha o versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um ato de justiça. Do que Paulo está falando aqui? Que o ato de justiça foi Jesus naquela cruz, resultou no que? Em justificação. Ou seja, sabe por que você é justo? Você é justo pelo sacrifício de Jesus. Você é justo porque Jesus naquela cruz declarou, está consumado. Não, você nunca tente andar por justiça própria, nunca tente se justificar. A sua justificativa, a sua religiosidade, a sua oração, o seu jejum, a sua esmola. Jesus está falando, não sejam que nem os fariseus, não sejam que nem eles, que querem se justificar a si mesmo. Se você tentar fazer isso, você vai perder a graça de Deus, você vai perder o dom da justiça. Deus está falando assim, se justifique por meio do sangue de Jesus, pelo ato, apenas um ato de justiça de Jesus. Jesus naquela cruz venceu o pecado. Jesus naquela cruz venceu o acusador. Para quê? Para você ser livre. Amém? Está escrito assim, tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, não pelos seus méritos, não pela sua justiça, não pelo seu esforço, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes. Você tem que estar firme nesta graça, no perdão, na justificação. Quando você entende, aí você vai entender que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então o versículo diz assim, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Hoje você encontrou a justiça de Deus, chamada Jesus. A justiça de Deus, chamada Jesus. Quando o inimigo quiser te acusar, quando a tua própria consciência quiser te culpar, te condenar, diga, eu sou justificado pelo esforço de Jesus. Não são meus atos que vão me levar para o céu. Não são as minhas justiças próprias que vão me levar para o céu. Se o pecado de Adão trouxe toda essa consequência para a humanidade toda, muito mais a graça, né, do Filho, o próprio Jesus desceu. Amém? Você não pode esquecer que o cristianismo
ele significa que Jesus veio aqui na terra, morreu para nos justificar, para nos salvar. Você é salvo por um ato, apenas um ato de justiça, chamado Jesus Cristo no Calvário. Amém? Jesus veio, não foi em vão. Ele veio para nos perdoar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Só temos acesso a Deus, só temos paz com Deus, só temos realmente, somos reconciliados por Deus. Não é porque deixamos de fazer as coisas erradas, não porque estamos nos esforçando para fazer o bem, não. Somos justificados diante de Deus porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, porque Jesus venceu no Calvário, porque Ele foi injustiçado para nos ver justificado, amém? Então a Jesus sempre toda a honra, toda a glória. O meu justo virá pela fé. Viva nessa fé, na justiça de Cristo, porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça é falha tanto para culpar, para condenar, para acusar, mas também para nos santificar e nos justificar. Somos falhos. Podemos estar totalmente limpo agora, totalmente alicerçado nas Escrituras, mas vamos tropeçar porque somos seres humanos, vamos falhar, e quando o inimigo quiser nos acusar, você precisa conhecer a verdade, que diz que você é justificado não pelo seu mérito, não pelo seu esforço, mas sim pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Jesus venceu na cruz para te tornar mais que vencedor. Há só um meio de você ir para o céu, crendo que Jesus é o teu Senhor, crendo que Jesus é teu Salvador, crendo que a justiça vem de Deus. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Ele decidiu não castigar toda a humanidade por causa dos erros, né? Desde o erro maior ao menor. Todos deveriam ser castigados, mas Ele deu o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Isso é poderoso. Esse é o Evangelho de Cristo, que vem trazer a salvação para todos, sem acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Ele santifica a todos. Todos têm o mesmo preço, todos têm o mesmo valor, todos são importantes. A Bíblia declara que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele está te oferecendo agora a vida eterna. Ele está te oferecendo agora a salvação. Ele está te oferecendo agora o dom da graça e o dom da justiça, amém? Você conhece agora, e a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta, amém? Ele te ama e Ele não quer te ver sujo, Ele não quer te ver acusado. O acusador é o diabo. A Bíblia fala que pelo sangue de Jesus o acusador foi vencido. Ele já foi vencido, amém? Não aceite mais condenação, não aceite mais o inimigo te culpar de algo. Você nunca vai ser perfeito. Amém? Você pode se esforçar, você nunca será perfeito. Amém? Perfeito somente Jesus. O sacrifício dele, o ato justo dele naquela cruz, que te torna limpo. Você tem que olhar para a justiça dele, não para a sua justiça. Olhe para a justiça de Jesus e seja perdoado. Olhe para a justiça de Jesus e seja curado. Olhe para a justiça de Jesus, receba esse dom. Amém? É presente, é dádiva. Você não merece. Ele não veio te salvar porque você merece. Ele não veio te salvar por causa das tuas qualidade. Ele veio te salvar por causa dos teus erros, por causa dos teus efeitos. Eu fui alcançado, eu fui resgatado, não porque eu sou bom, porque eu precisava da bondade dele, porque eu precisava do favor dele. Ele veio buscar os perdidos, ele veio buscar o pecador, amém? Nós damos toda a nossa vida a ele, porque ele é Jesus, o Salvador, amém? Vamos orar no nome de Jesus e que você, por meio dessa palavra, venha receber esse dom. É um dom, é um presente. Para quê? Para você vencer toda a culpa, toda a condenação e todo espírito de religiosidade, amém? Todo espírito de religiosidade. Eu volto a te dizer, você nunca será perfeito, amém? Perfeito somente Jesus, o Salvador, amém? Nós precisamos do sangue dele, nós precisamos do perdão dele, nós precisamos do favor, ou seja, nós precisamos desse dom da justiça, o dom da justiça, apenas um ato. Se o pecado entrou com Adão e trouxe toda a consequência de morte, a vida entrou por Jesus. Receba a vida, receba a salvação, receba a justiça. Deus decidiu, é plano dele, é vontade dele, está escrito, amém? Contra a palavra o inimigo não tem poder, ele não pode acusar a palavra, ele não pode dizer que Deus está errado. Deus decidiu fazer dessa forma, dar seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, que essa palavra venha trazer essa compreensão, Pai, que somos um povo teu, justificado pelo teu sangue, que naquela cruz, Senhor, naquela cruz
O Senhor realizou, consumou o teu plano da salvação, para que todo naquele que te crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não poderíamos ser salvos, não podemos nos justificar por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes, por meio, Senhor, de toda a nossa bondade, Senhor. Pai, não há como ser salvo dessa forma. Há só um meio de ser salvo, crendo que Jesus Cristo foi injustiçado, foi, Senhor, em nome de Jesus, foi preso naquela cruz, Senhor, foi morto naquela cruz, para nos lavar, para nos limpar, para nos justificar. Somos justificados por meio do sangue de Jesus. Você é santificado, você é justificado. Creia que o perdão de Deus está na sua vida. Agora você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E toda vez que você falhar, toda vez que você errar, porque isso vai acontecer, amém? Porque somos seres humanos, vamos estar sempre sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Sempre aquele que morreu na cruz, aquele que declarou está consumado, é Ele que vai nos livrar, Ele que vai nos proteger, Ele que vai nos perdoar, Ele que pega todo o nosso pecado e joga no mar de esquecimento. Isso te dá o dom para você reinar em vida. Olha o que diz aqui, que você vai reinar em vida. Através desse dom da justiça você vai reinar. Ou seja, você vai reinar, você não tem que ser mais oprimido pela culpa, pela condenação, pela acusação. Você não tem mais que ser, em nome de Jesus, oprimido pelo pecado, pelo vício. Ele te dá poder para você reinar. Por meio de Jesus você pode ser livre agora desse vício que te culpa, que te condena. Por meio de Jesus você pode ser livre agora dessa condenação. Por meio de Jesus seja livre agora da doença, da enfermidade, do medo. Seja livre por meio de Jesus. É Jesus, é o ato perfeito dele, foi a ação dele, é ele que realizou a obra, ele que venceu, ele que triunfou, ele que venceu o inimigo, ele que venceu o pecado, ele que venceu a morte, ele que é o Senhor da tua vida. Ele te salva, ele te perdoa, em nome de Jesus. Confesse a Jesus como teu Senhor e Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para perdoar todos os meus pecados, e eu creio que eu sou justificado pelo teu sangue. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pela fé eu sou salvo. A tua graça, o teu dom, o dom da justiça me faz reinar em vida. Diga assim: eu tenho vida, eu sou mais que vencedor por meio de Jesus. Amém? A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, que você possa ter recebido essa palavra de fé. E nós queremos que essa palavra tenha chegado em outros locais. Chegou aqui no Brasil, está chegando agora na África. E então que você possa se apoderar dessa palavra, que nós somos justificados através da fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero deixar meu abraço aqui para duas pessoas. Eu não sei se é frequentes ou novas, tá bom? A gente falou no início, você que é novo, deixa o seu oi para a gente poder entrar em contato com você, para a gente poder te conhecer, para poder te acompanhar, tá bom? Mas aqui tem pessoas frequentes e novas, e uma delas é o Ricardo Fernandes. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. É um prazer imenso te receber aqui, que você possa ser abençoado através dessa palavra, amém? Nós estamos muito felizes de te receber aqui, que você possa voltar também outras vezes. Glória a Deus. E mais um aqui, Márcio Valério. Márcio Valério, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. De verdade, estamos muito felizes que você está aqui. É uma honra te receber aqui. Que Jesus possa te abençoar através dessa palavra. Que você possa voltar mais vezes em nome de Jesus. Amém? O Márcio de Minas Gerais. O Márcio é lá de Minas Gerais. Olha que bênção, gente. Glória a Deus. Então, posso estar falando que você assiste, né? Está sempre frequente aqui conosco. Meu, Faz parte da igreja. já faz parte da igreja? Já é irmão daqui. Só falta vir para cá agora nos visitar. Glória a Deus. Márcio, então, você já é de casa e sabe que você é sempre bem-vindo aqui. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tem mais gente. Nossa, glória a Deus. Amém. Eu quero também mandar um abraço para Amanda Correia. Amanda Correia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. É sempre um prazer te receber aqui. Que você possa voltar mais vezes também. Sinta-se amada por Jesus. Amém. É isso mesmo, Deusa? É isso mesmo? Deusa Ferreira. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Que você possa voltar mais vezes. Estamos muito felizes que você está aqui. Amém?
E a última aqui, o Oséias Novaes. Oséias Novaes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É sempre um prazer te receber aqui. Se eu não me engano, o Oséias Novaes é lá da última ponte lá que nós estamos evangelizando, né? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos muito felizes por você estar aqui. Agora, gente, eu fiquei meio confuso. Não sei se é o pessoal do Instagram e do Facebook, mas isso é sincero. Que Deus possa abençoar a sua vida que está aqui no Instagram. Que Deus possa abençoar a sua vida que está aqui no Facebook. Agora eu quero te convidar a você a dizimar. Tem muitas pessoas que não sabem como dizimar e ofertar. Então que você possa entrar em contato com o número 99104-1117 para a gente poder te orientar de como você deve ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Vamos orar então pelos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, você feche seus olhos também, levante sua mão para cá, vamos abençoar aqui o dízimos e ofertas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um culto tremendo, maravilhoso, Senhor Jesus. Graças te damos, porque realmente o Senhor, Pai, morreu, mas para nos justificar, para nos salvar. Pai, muito obrigado pela tua obra. Agora eu quero orar aqui por todas as pessoas, Pai, que dizimaram e ofertaram na tua casa. Pai, mas eu também oro, Pai, por aquelas pessoas que não têm condição de dizimar e ofertar na tua casa. Nós profetizamos as mais ricas bênçãos nessas pessoas, que o Senhor, Pai, venha prosperar essas casas, que o Pai, o Senhor venha abrir portas de emprego onde não tem porta, que o Pai, as tuas boas novas possam abrir os olhos para que nós possamos enxergar o que nós não conseguimos, mas o Senhor provê, o Senhor é o Deus Emanuel, o Senhor é o Deus conosco, Deus de provisão, e que o Senhor possa abençoar todos os celeiros que aqui estão nos assistindo. Abençoe cada casa, cada vida que está assistindo essa transmissão. É assim como nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aproveitar aqui para dar um testemunho sobre oferta, sobre dízimo, amém? Semana passada a gente conseguiu enviar um dinheiro para um pastor amigo nosso lá de Moçambique, né, que a gente chama de pastor Charles, e o irmão recebeu aquilo, né, com muito amor, com muito zelo, muito quebrantado, chamou toda a igreja, chamou o pessoal toda a igreja para ver a oferta, contou como que foi, como que Deus supriu, aquela alegria, né? E depois eles até me passaram um áudio aqui agradecendo a igreja aqui, Livre Acesso, mas também pedindo sugestão de como poderiam gastar aquele dinheiro, né? Eu falei, não, querido, é um presente para vocês gastam da melhor forma possível, né? Peça sabedoria ao Espírito Santo, né? E aí deixamos eles totalmente livres para fazer o que eles precisavam fazer com o dinheiro e ficamos em paz. Hoje eu estava conversando com outro irmão nosso, né? E antes desse culto aqui, eu tirei uma foto aqui, olha, irmão, daqui a pouco vamos começar o nosso culto, falta meia hora e tudo mais. Aí o irmão falou, poxa, que casa bonita, que igreja bonita, um dia a gente quer ter uma igreja assim aqui também, não sei o que, né? Começou a compartilhar. E eu comecei a contar um testemunho para ele, falei, sabe, meu irmão, quando começamos o ministério, falei assim, quando começamos o ministério, a gente orava, pedia para Deus até dinheiro para comprar uma corda de violão, né? E não tinha nada. O primeiro culto a gente se reuniu e cada um levou um ventilador da sua casa, levaram cadeira de praia e a gente começou a cultuar Deus dessa forma. E logo no primeiro culto veio uma pessoa, um senhor de idade de uma outra cidade, me procurou no final do culto e falou, está aqui uma oferta para você comprar. E dava exatamente 20 cadeiras. Enquanto eu estava falando isso por áudio com o nosso irmão, o outro irmão estava escrevendo, né? Agora mesmo, antes do culto, né? Então eu estava conversando com o irmão, falando desse milagre que há tanto tempo atrás, né, Deus fez, Deus nos dá 20 cadeiras de uma vez só. O irmão estava aqui contando o testemunho. Quando eu terminei de falar com o irmão, estava falando com o outro irmão estava todo alegre porque hoje foi o primeiro culto na igreja deles, estavam fechados e eles conseguiram com o dinheiro comprar 20 cadeiras. Então eu fiquei assim, falei, meu Deus, o Espírito Santo me lembrou eu testemunhar do nosso primeiro culto, que alguém entrou aqui, nos abençoou com 20 cadeiras e a oferta que a gente mandou permitiu essa igreja de Moçambique comprar 20 cadeiras e eles estão alegres porque sem essas cadeiras eles não podiam cultuar. Era uma norma que eles tinham que colocar as cadeiras, não tinham cadeira ainda ali na igreja, lá eles colocaram, estão todos alegres. Mas você entende que tremendo como que a oferta funciona? O que a gente plantou, o que a gente recebeu há muito tempo atrás, a gente envia para outra nação, foi muito milagre, querida. Fiquei assim maravilhado. E esse povo é
é muito um povo abençoado, é um povo que está orando por nós, é um povo que está nos ajudando. Então eu quero te dizer que vale a pena você contribuir com vida, vale a pena você investir na obra do Senhor. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? O que a gente recebeu uma colheita e agora a gente tem condição de abençoar os outros, né? Antes era tão difícil a gente ter uma corda de violão, agora a gente tem suprimento para poder manter outras pessoas, né? Então a Jesus toda a honra, toda a glória, você faz parte desta obra, continue contribuindo nesse, né? Tudo a gente faz pela fé. Eu quero terminar esse culto aqui também e pela fé quero dar outra oferta para outro povo lá que está precisando. Já são 13 igrejas que estamos ajudando em Moçambique. Eu digo assim que são 13 igrejas que está nos auxiliando muito, está nos ajudando. É todo dia orando, todo dia intercedendo, todo dia nos animando, todo dia nos fortalecendo. Então é uma troca de amor, né? Uma troca de provisão. Então é muito bem. Então contribui com esta obra. Eu estou dando um relatório aqui, assim como se passou um relatório, mandou lá a notinha fiscal das cadeiras, do carreto, ele vai mandar uma foto depois das cadeiras. Eu também estou compartilhando contigo que a sua oferta chegou a Deus com um aroma suave e a gente conseguiu contribuir com outras nações que estão muito alegres cultuando a Deus, amém? A Jesus toda a glória, amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus?